noite, sejam muito bem-vindas ao ColoCast. Eu sou Camila Toniati, sou consultora em aleitamento materno e proprietária da Colo e Calor Consultoria. O ColoCast foi criado para você, mulher, que está gestante, que acabou de ganhar o seu bebê, ou então que já vive a maternidade há algum tempo, e estamos aqui para poder te acolher, te informar e transformar esse momento da maternidade em algo mais leve. Estamos em mais uma edição para trazer informação e também um bate-papo para divulgar a vocês e convidá-las a participar do evento Bem Gestar. O Bem Gestar vai acontecer na cidade de Mogi das Cruzes, no dia 24 de maio, e terá muitos profissionais que estão envolvidos com a maternidade. Então, os profissionais que estão aqui convidados no ColoCast estarão lá e também teremos muitos outros, como psicóloga perinatal, fisioterapeuta pélvica, pediatra, obstetra. Então, se você conhece uma gestante, já encaminha esse podcast para ela, para que ela possa conhecer o nosso convidado de hoje e também saber de todos os outros que estarão por lá. Estou aqui com a nossa convidada da noite. Ela é nutricionista materno-infantil, é formada pelo Centro Universitário São Camilo, formada em cursos internacionais e nacionais na área, mestrada na nutrição na infância e adolescência pelo Centro Universitário São Camilo. Ela já auxiliou mais de 500 famílias com seu trabalho e vem espalhando informações de qualidade para pais e mães. É apaixonada por auxiliar famílias e crianças, também por viajar, cozinhar, comer e celebrar a vida. Seja muito bem-vinda, Vitória Comitri. Ai, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, Cá. Te admiro muito, viu? Ai, que graça. Muito obrigada. É uma honra, assim, a gente, além de trocar mais informações, que é o que a gente já faz no dia a dia, Com é certeza. também trazer informação para todas as famílias, né? Sim, é o mais importante. Isso. E a gente tem, a amamentação e nutrição tem tudo a ver. E existe muita polêmica, né, nesse assunto, justamente porque a alimentação da mãe está completamente envolvida com o bebê. Sim. Então, seja na gestação, seja na amamentação, tudo que ela está vivendo ali em termos de alimentação tem a ver, né? Sim. Então, a gente começa, né, com um assunto mais amplo, mas que é importante, que é a alimentação da gestante. Então, a gestante pode comer de tudo, né? Será que se eu tô comendo um Big Mac, meu bebê tá recebendo, né? Sim. Então, a gente pode começar por esse ponto que é bastante importante, entender o que essa gestante, como deve ser, né? Que deve ser balanceada a alimentação. Então, como deve ser aí nos mínimos detalhes essa alimentação. Então, a gestação é o começo de tudo, né? Na verdade, a pré-concepção, né? O casal se preparando, enfim, a gente pula essa parte e vai para a gestação. Mas é muito importante a gente ter uma alimentação, como você falou, equilibrada, né? Saudável, com sabores diferentes, nutrientes diferentes, porque senão vira aquela alimentação monótona. O bebê tá recebendo tudo que vai para a mãe, então eu sempre falo para as gestantes, se você não varia a sua alimentação, tá tudo errado. Porque o bebê, depois da introdução alimentar, ele vai lembrar dos gostos que ele teve na gestação, né? Então foi o que você falou, se a mãe comer só Big Mac, lascou, entendeu? Não vai ter como que o bebê vai aceitar uma cenoura depois, né? E é engraçado que até na introdução alimentar, enfim, a gente vê, muitos bebês gostam de alimentos que as mães comiam muito na gestação. Então, assim, sei lá, melão, né? Que às vezes vai melhor quando a gestante tá, por exemplo, nauseada, enfim. Aí as mães, meu Deus, ele ama melão e eu comia muito na gestação. E tem essa relação, sim, né? Então, a gente tem que pensar, cá, em tudo, na verdade, né? Nos nutrientes, nas calorias, porque, né, comer por 2 não existe, né? Eu falo, se você quer uns quilinhos a mais depois, um pós-parto, aí você pode comer por 2. Porque, assim, a gente precisa pensar no ideal para a mãe, né? Para aquela gestante e para o bebê. Não mais que isso. E não é comendo por 2 que a gente vai resolver, né? Então, pensar na proteína, né? Que é uma... Todas as mulheres têm dificuldade de comer proteína. Quase todas. Então, reforçar, né? Que a gente precisa de proteína. Então, carne vermelha, frango, peixe. Quanto mais variedade, melhor. Né? Então, quanto mais você tiver essa diversidade no planejamento, né, diário da família alimentar, melhor, né?
E aí sempre juntar com fibras, que é uma dificuldade das pessoas também. Então, saladas, frutas, 3 a 4 porções por dia tem que consumir, né? A salada, eu sempre falo, inclui no almoço e no jantar. São raras exceções que a gente fala, então faz um legumes cozido, refogadinho, porque a folha crua, né? Os alimentos crus, eles têm mais fibras do que quando a gente refoga, quando a gente grelha, enfim. Então, fazer um prato ali recheado de proteína, com carboidrato também, não é para ter restrição de carboidrato, até porque isso pode, sim, ter uma falha no desenvolvimento ali do bebê, né? Se a gente não tiver o carboidrato. Gordura na quantidade certa e proteína. Então, assim, gente, imagina, você pensar fazer isso sozinha. Não dá, né, cara? Precisa de uma nutricionista para te ajudar e balancear todas as refeições do seu dia, porque senão é muito difícil pensar nessa variedade, nessa quantidade, né? Então, é muito importante a gente fazer esse balanço dos nutrientes, das calorias, da proteína, da gordura, do carboidrato. E sem falar que a alimentação da mãe nesse momento estar balanceada para ela, né? Esse olhar para ela, que não seja algo geral. Né? Porque tem metabolismos que são mais rápidos, mais devagar. Tem muitas mães hoje que treinam, né? Então Sim. tem aquele treino, mas eu só faço uma caminhada, mas eu só faço um crossfit, mas eu só faço um pilates. Ok, mas a queima é muito grande, porque o organismo ele está 25 horas por dia produzindo trabalhando. órgãos, eu falo. Você está produzindo órgãos. É verdade. Então, né? ele está num gasto enorme. Sim. Então, como é importante esse acompanhamento, porque a mãe consegue balancear essa alimentação, Sim. ela consegue trazer para o bebê, talvez até comer por dois, mas a comida saudável, né? Então, vamos entender, você está com muita fome, realmente precisa comer por dois, mas comer adequadamente, conforme a sua rotina, né? Avaliar, né, se a proteína, carboidrato, gorduras estão também balanceadas, porque às vezes você fala, mas eu tô com muita fome na gestação. Então, tem um desses 4 pilares, fibra, proteína, carboidrato ou gordura, algum tá deficiente. Entendi. Geralmente é assim. E aí, quando você faz essa avaliação da gestante, né, também avalia exames, avalia toda a saúde dela num contexto geral. Sim. Quais são aí as variáveis, né, que você avalia só para as mães já se prepararem, né? Sim, com certeza. Então, assim, se você chega numa consulta nutricional comigo, além da alimentação, como a Ká falou, a gente discutiu aqui, a gente tem também a avaliação dos exames, que é de fundamental importância, porque assim, gente, o único parâmetro que a gente consegue avaliar se uma vitamina está deficiente ou não no organismo é pelo exame de sangue, né? Os exames bioquímicos. Não tem outra forma sem ser essa, né? Mas você fala para mim assim, Vi, mas eu tô com a unha frágil, descamando, né? Aquelas manchinhas brancas. Já acende um sinal para mim de zinco, selênio, deficiência. Mas comprovar mesmo é só pelo exame, né? Então, a paciente geralmente chega com poucos exames, eu já faço um pedido maior para a gente avaliar tudo, porque deficiência nutricional pode dar formação, né, fetal. Então, assim, não, né? Vamos corrigir tudo. E aí, a gente avaliando os exames, ferro, magnésio, selênio, zinco, vitamina D, vitamina A, vitamina C, enfim, é um monte. Se eu for falar de todos, vai demorar. A gente avalia, né, se está deficiente, se está mediano, se está ótimo, né? Tem todos esses parâmetros. E aí, a gente faz a alimentação mais a suplementação, né? Porque uma coisa liga a outra, né? A alimentação está diretamente ligada com a suplementação. Então, assim, ferro. A gestante está com a ferritina baixa, ferro sérico baixo. O que a gente pode fazer? Aumentar fontes de ferro. Então, fígado, carne vermelha, folhas verdes escuras, né? Então, rúcula, espinafre, couve são ricas em ferro. Fizemos isso, não deu muito certo, vamos entrar com a suplementação. A gente pode entrar junto ou entrar em outro momento, mas os dois precisam ali, tá atrelados, né? Então, a gente sempre faz isso, junta a alimentação, primeiro a alimentação, depois a suplementação. Mas eu sempre penso na individualidade de cada gestante, né? Então, nenhuma gestante apresenta o mesmo exame,
né, assim, é muito difícil. Índices. Os mesmos índices, os mesmos resultados, não, Uhum. né? Então, como que eu vou passar, né, um polivitamínico pronto para todas as gestantes e achar que para as duas vai ficar bom? Não, cada bebê é único, né? A gente fala, cada gestante é única, né? Então, ela tá com a vitamina D baixa, a amiga dela tá grávida também tá com ferro baixo. Então, para ela que tem vitamina D baixa, eu vou entrar com uma conduta, do ferro baixo, eu vou entrar com outra. Não dá pra gente, né, fazer a mesma coisa para as duas, né? Então, sempre individualizo e bato muito nessa tecla. E aí você comentou agora, né, que a gestante não pode faltar vitamina, porque isso reflete no bebê. Com certeza. Então, o quanto é importante, claro, ela ter o acompanhamento do obstetra, onde ela tem essa suplementação, que tem as vitaminas de praxe ali, mas também o quanto essa alimentação reflete no bebê, no desenvolvimento do bebê. Então, uma vez que a gente sabe que é possível acrescentar alimentos que ajudam esse bebê a estar saudável, isso com certeza vai trazer um pós, né? O nascimento do bebê, um bebê muito mais, e lá na introdução alimentar, né? Uma construção maravilhosa. E também, é claro, essa mãe vai permanecer saudável na gestação. Então, tudo está atrelado. Então, uma mãe comendo bem, ela cuida do seu organismo para que ele funcione bem, porque nesse momento de gestação não é doença, ok? Mas é um momento onde o corpo está trabalhando a 1000 por hora, então certeza. ela tem que dar esse combustível, e esse combustível sendo de forma saudável, né? E aí a gente tem uma mãe saudável, que é o que vai contribuir para o parto, que é o momento que elas tanto têm a expectativa e medo, né? Ou então lutam ali pelo normal. Então, o quanto esse organismo estando alimentado, com exercício físico, né? Atividade física também vai contribuir. E, como consequência, um bebê saudável e um bebê que vai ter uma boa amamentação, porque o leite vai estar rico, né? Então, tudo é uma prática. Então, quem não tem a prática de se alimentar bem, a gestação é o caminho, é o primeiro degrau. E assim, até para os pais, o pai tem seletividade, sabe? Que não come folhas. Eu falo assim, ó, momento da gestação, você e sua esposa vão se unir para comer mais saudável. Porque depois que o bebê chega, tem a amamentação, que é super importante, uma alimentação saudável, e depois tem a introdução alimentar. Seu filho vai ver que você não come. Então, assim, a gestação é um momento perfeito para a gente combater a seletividade e aumentar a variedade do planejamento, com certeza. Exato, porque a criança, tudo é o exemplo. Então, não adianta a gente pedir uma pizza e pôr um pote de salada na mesa. A criança não vai comer. Não. E aí, a fruteira tem que estar sempre cheio de fruta, as castanhas tem que ser o lanchinho, né? Porque aí é exatamente isso que você está falando. Então, vamos nos educar enquanto o bebê está na barriga, tá bom? Papais e mamães. Exato, por favor. Esse é o grande momento de mudanças, né? Exato. E assim, a gente comentou, né, a questão dos exames, o quanto é importante, né, essa mãe estar com os exames em dia. E aí a gente vem com aquela questão, vamos pensar assim, vamos olhar para a gestante ainda, né? Então, vamos entender o que a gente tem de mais corriqueiro, né, mais comum, que é a azia, né? E os enjoos. Então, assim, a gente sabe que tem variações de hormônios e que tem algumas situações que acaba não resolvendo 100%. Mas eu imagino que deve ser controlado por alimentos, isso. E aí, você pode trazer pra gente, né? Para elas saberem que, primeiro, que é possível. Né? Porque, não, é o que a gente vem falando em todos os episódios. Não, eu tenho que acostumar. Então, o enjoo faz parte da gestação, então daqui a pouco passa. Não. Hoje a gente tem informação para a gente poder se libertar de algumas questões, né? E assim, muitas gestantes acabam sentindo enjoo, param de comer, né, Ká? E aí isso piora tudo, né? Não é porque você tá enjoada que você vai parar de comer, né? Então, assim, é uma estratégia bem legal que eu uso bastante no consultório, principalmente para enjoo, consumo de alimentos crocantes e secos. Quem já, né, passou por essa fase da gestação e, enfim, tentou consumir esses alimentos, sabe que é real, né? Então, uma torradinha de arroz ali, né, uma torrada integral, sempre do lado da cama, ou, né, onde você for levar, alivia muitos enjoos, né? Então, é um alimento, assim, coringa que precisa ter, né? Jejum prolongado, só aumenta o enjoo.
Então, se você fica o dia inteiro sem comer, aí tô enjoada, você só vai piorar os seus sintomas. Você precisa comer. E até as gestantes que eu atendo falam assim, nossa, passa certinho no relógio, dá 3 em 3 horas, eu sinto enjoo. Porque é essa hora que o estômago, né, o intestino esvazia e fala, peraí, vamos voltar ao enjoo, porque ela tá sem nada ali. Então, a gente precisa alimentar esse corpo, né? Então, essas 2 primeiras dicas. Alimentos cítricos ajudam bastante. Então, limão, laranja, abacaxi, super aliviam, ajudam muito mesmo. Chá de gengibre, que é o nosso coringa, né? Porque as gestantes têm muito medo de tomar chá. Né? E é pra ter medo mesmo. Mas o de gengibre é super seguro. A gente já tem vários estudos mostrando que até 2, 3 gramas por dia, tranquilo. E acaba tendo um poder muito, auxilia muito, né, nessa parte dos enjoos. Eu sempre falo, coloca um limão espremido, um chazinho e vai tomando ao longo do dia para ir aliviando, né? Junto com as torradinhas e também a gente conseguir ali, de alguma forma, incluir a proteína, que ela também auxilia. Então, um franguinho desfiado, eu sei que é difícil nessa fase, é uma dificuldade que eu tenho com as minhas pacientes também, mas tentar até uma proteína em pó, sabe? Para ver se em algum horário a gente encaixa isso para também equilibrar o corpo, né? Não dá para viver só de torrada, gente. Exato. Né? E em relação à azia, principalmente do 2º para o 3º trimestre, né? Que tem aquela pressão no estômago, né? E aí aquela gestante não consegue come um pouquinho, já incha, né? Aquela coisa. E aí eu sempre falo, alimentos leves, né? Então, purês, sopas acabam ajudando bastante. E a queixa delas, geralmente, é mais pro final do dia, né? Que aí vai... A barriga até parece que dá uma estufadinha no final do dia, né? E aí a gente entra com uma sopa, um purezinho com uma carne moída, né? Alguma coisa assim que seja leve, né? Não alimentos gordurosos e pesados que só vão agravar a azia, né? Só aumentam o esforço do estômago ali. E aí só vai piorar. O chá de gengibre também ajuda na azia. Então ele é para ambos, né? E na azia a gente evita alimentos cítricos, porque pode aumentar essa questão estomacal, né? Aumenta o pH, enfim, e aí pode dar essa diferenciação. Mas alimentos mais leves tendem a diminuir a azia também. Tá? Eu tenho dito que todos os profissionais que vêm aqui, de certa forma, fariam a diferença na minha maternidade. E olha só, e como faria? Porque a gente que tem a oportunidade de ter 2 ou 3 filhos, a gente tem a oportunidade de passar por coisas diferentes, Total, né? Cada gestação é única. É uma. Então, a minha mais velha, eu tive o quadro do enjoo, então, você vê, eu às vezes tentava comer mamão, mas nunca que ia parar, né? Não ia. Então, é essa questão de você ter a informação, de você ter tudo certinho para você, é o que realmente vai fazer a diferença. E aí, na segunda, eu tive azia. Eu falei, bom, chegou o primeiro trimestre, não deu enjoo, não vai dar mais nada. Leve, né? Agora é só curtir. E aí, só que não, né? Porque aí no 3º trimestre veio a azia. No 3º não, 5º mês até o 9º, que aí foi infindável. E é bem assim, comia 3 folhas de alface e falava, não vai pesar, não vai dar azia. Era suficiente para... Então, assim, a questão é se informar, é buscar para aquilo que você está sentindo, que com certeza é o caminho. Com né? certeza. E aí, cada gestante é uma, né, Cá? Então, assim, uma gestante come tal coisa, a outra não come. A gente vai tudo alinhando, individualizando. Isso. E aí, assim, só por curiosidade, a gente retoma aqui que existe o fato da gestante engordar X ou Y, cada metabolismo é diferente. Mas a gente tem aquela questão de uma quantidade ideal de peso que essa gestante tem que ganhar durante a gestação. Qual é esse número? Então, depende. Eu sabia que você ia falar. Depende, porque assim, depende de qual faixa do IMC, né? Que o IMC é o estado nutricional daquela gestante, né? Então, o peso e a altura dela estão em qual faixa, né? Então, na eutrofia, estão no sobrepeso, tá na obesidade? Depende. Então, para cada faixa dessa, a gente tem um ganho de peso ideal, né? Que é mais ou menos ali, né? Eu falo uma média. Se passar um pouco, se
ficou a menos, tudo bem, né? Porque senão elas se prendem muito nisso, né? Fica, ai meu Deus, eu posso ganhar só 10 quilos. Isso. Não, calma, gente, calma, né? E aí, Cal, o que eu falo assim? Tudo depende de qual peso pré-gestacional, né? Ah, chegou ali com peso eutrofia, né? Saudável, né? Que a gente fala que é a faixa do normal. Beleza, a gente vai fazer uma soma ali, mais ou menos 9 a 13 quilos, tá? Tá. Então, eu vou fazendo essa avaliação no consultório cada trimestre. Cada mês a gestante me manda o peso dela. E a gente vai fazendo uma curva de ganho de peso. Tá então, certo. eu vou colocando o peso dela e, ó, passou, deu um pico, por exemplo. Aí eu falo, peraí, o que você tá fazendo de errado? Me manda foto dos seus pratos, vamos alinhar, tá comendo mais carboidrato, doce, o que tá acontecendo? E aí a gente controla esse ganho. Ah, não, ficou abaixo, tá comendo menos. Vamos lá, o que tá acontecendo? Você não tá conseguindo se alimentar direito? É um enjoo? O que é? E aí a gente faz isso. Ou ela se mantém ali constante na curva, né? Eu falo que no primeiro trimestre nem é para ganhar peso, é para manter realmente, né? Ou até perder um pouquinho, né? Não compromete em nada o desenvolvimento do bebê. Agora, a partir do segundo, a gente precisa tomar cuidado, porque aí vem a fome, né? É a lua de mel do bebê, né? Do casal, porque a mulher no segundo trimestre não tem muitos sintomas, né? E aí, elas se empolgam e comem tudo no segundo, sabe? E aí, tem aquele ganho exagerado em 1, 2 meses. E aí, não dá pra ficar assim, né? Então, esse acompanhamento que eu faço nutricional, a gente vai cada mês avaliando. Tem gestantes que eu falo, manda toda semana. Porque eu sei que se não mandar toda semana, vai sair, entendeu? Então, pra também a gente diminuir o risco de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que tem tudo a ver com alimentação e ganho de peso, né? E aí, uma pergunta até para esclarecimento. A mãe descobriu que está gestante, 5, 6 semanas já pode te procurar. Com certeza. Não, quanto antes, melhor, né? Sim, eu falo assim, quanto antes você procurar, melhor. Por quê? Assim, a gente minimiza, também diminui os riscos de aborto espontâneo, né? Então, assim, a nutrição já é comprovado, né? Que a gente tem muita coisa ali que a gente consegue fazer para diminuir as chances de abortos espontâneos. Lógico, tem outros aspectos, né? Enfim, mas a alimentação importa, né? Algumas substâncias também que você ingere nessas principais semanas também tem relação, né? Enfim, no primeiro trimestre, no comecinho, a gente tem a placentação, onde forma a placenta. Então, assim, a gente precisa de uma nutrição adequada. Como que eu vou deixar, por exemplo, essa gestante chegar com deficiência nutricional? Como que ela vai formar uma placenta adequada para aquele bebê, entendeu? Saudável, né? Exato. E na 9ª semana, né, a gente forma, na verdade, tem o fechamento do tubo neural, né? Que é o cérebro do bebê. Então, a gente fecha uma das partes mais importantes, né? Para o bebê se desenvolver ali, do cérebro. Então, imagina, a nutrição faz muita diferença nessa parte, junto com a suplementação, né? Porque se tiver uma deficiência, por exemplo, de folato, né? Vitamina B9, ácido fólico, metilfolato, né? Que muitas gestantes tomam, pode sim comprometer o fechamento do tubo neural. Ou se tiver um excesso, também. Então, a gente precisa deixar em níveis ideais. E nisso, a gente chegou 6 semanas, descobriu que está grávida, vamos fazer exame, vamos ver se está precisando de alguma coisa para formar ali, né, o melhor para aquele bebê, aquele ambiente, né? Porque é ali que é as primeiras semanas que formam o ambiente para o resto da gestação, né? E aí é só a gente voltar um pouquinho, que é importante, você comentou a questão de se preparar, de estar gestante e já correr. A gente também tem essa questão da mãe que está pensando em engravidar ou está em tratamento. Aí, melhor dos caminhos, isso, já começar antes da gravidez, né? Com certeza. Porque a gente tem, né, relatos de que a alimentação, você pode dizer muito melhor do que eu, ela ajuda nesse processo. Então, alimentos que são antioxidantes, que fazem com que a mãe esteja mais fértil também, porque às vezes a mãe fica naquela tentativa, ou quando está, né, na FIV, então também podem caprichar na alimentação. Com certeza, Kai. E assim, alguns alimentos que potencializam, que são mais anti-inflamatórios, mais antioxidantes. Então, a gente precisa usar isso com os casais, né? Não só com a mulher, mas com o homem também.
eles precisam se cuidar juntos. Porque é 50-50, né? 50 espermatozoides, 50% óvulo, formam o embrião. Então, a gente nutrir esse casal antes faz toda a diferença na gestação e no pós-parto dessa mulher, viu? Total. Assim, total diferença. E como consequência no bebê, porque 50% é do exato, pai. exato, com certeza. Tá certo. E aí a gente vem aí para uma perguntinha vamos para o mito e verdade, né? Para esse muito momento bom. da gestação. Eu queria que você dissesse pra gente se gestante pode tomar café, é mito ou é verdade? Polêmica, hein? Esse é polêmico, gente. Que toda gestante chega no primeiro trimestre. Ai, mas só um cafezinho? Pode? Então, vamos lá. A gente tem muitas controvérsias ainda, né? Estudos, enfim. Mas vários estudos falam, 200 miligramas por dia. Outros falam, não tem dose de segurança. Eu prefiro pecar pelo excesso e falar, não pode cafeína. Porque a cafeína, ela está relacionada em vários estudos com baixo peso ao nascer, né? E que pode comprometer muito ali, né? O parto e depois a amamentação. Abortos espontâneos, então, gestantes, né? Que tomaram doses altas de cafeína no primeiro trimestre, né, até as 12 semanas, aumentam o risco de aborto espontâneo, né? Então, será que vale a pena? Né? Não é melhor a gente tirar? Pelo menos nesse primeiro trimestre, que é tão importante, né? Então, ele pode sim estar relacionado com essas consequências, né? Então, eu não indico. Eu realmente, eu chego a gestante e eu falo, olha, vamos para um descafeinado, e tem que tomar cuidado com o descafeinado também, tem que ser um método de extração via água, né? Porque, enfim, eles usam outras coisas para tirar a cafeína que podem ser tóxicas para o bebê também. Então, assim, é muito complexo, né? Mas, na dúvida, não toma, substitui por um chá de gengibre, um chá de frutas, né? Faz um suco verde, uma vitamina, que é melhor, mais garantido. Tá certo. E mais uma, gestante pode ou não tomar bebida alcoólica? Ai, meu Deus, gente, eu quero morrer quando a gestante fala assim, ai, só um golinho. Não dá, né? Não dá. O álcool, ele tem um efeito muito direto ali no desenvolvimento do bebê, né? Então, ele pode causar consequências, assim, pro resto da vida desse bebê. Afeta diretamente o cérebro, o desenvolvimento neurológico do bebê. Então, nem uma gota, gente. Álcool é tóxico para gestante. Então, assim, não pode, de jeito nenhum. Não pode. Sem discussão. Tá certo. E aí você comentou também a questão de ter a diabetes gestacional, né? A pressão alta, que são fatores que a gente sabe que está diretamente ligado com a alimentação. Existem outras predisposições, mas a gente não vai entrar em questão, mas a ideia é cuidar o melhor dessa mãe através da alimentação. Então, existem alguns estudos que falam sobre controlar a diabetes gestacional, e eu queria entender isso, né, pela sua visão de nutricionista, o quanto isso é verídico. Sim. Muitas gestantes acham que teve diagnóstico de diabetes gestacional, pronto, vou ter que usar medicação, né? Mas não é bem assim, gente. Hoje a gente tem razões e estudos que comprovam que só a alimentação, né, organizar a alimentação dessa gestante, mais exercício físico, a gente consegue resolver assim, né? A gente consegue estabilizar o quadro, né? Então, a gente consegue fazer um controle de todas as refeições. A mulher vai ter que fazer as medições, né? Geralmente, a gente faz café da manhã, almoço, jantar, que são as principais, né? E aí, nisso, junto com a obstetra, a gente vai acompanhando esses marcadores, né? Quanto que deu ali, o que ela comeu. Junto com o exercício físico, a gente super consegue controlar, gente. Eu tenho, assim, 2 ou 3 pacientes só que tiveram que usar medicação. O resto, todas alimentação e exercício. Conseguindo baixar, né? E o obstetra maravilhosamente. Ali, em contato sempre, Sim, acompanhando. É bom essa parceria. Com certeza. É Faz a rede toda a multidisciplinar diferença, que a com gente certeza. fala. Tá certo. E confiar, né, Cá? Porque, Sim. assim, é mais fácil da medicação, com certeza. Mas e os outros riscos para o bebê, né? Pode causar, a gente não, né? Enfim.
Então, sempre ter esse trabalho junto faz muita diferença. É a rede multidisciplinar que a gente fala, né? Que faz a diferença. Sim. Tá certo. Vamos dar um pulinho, então, agora na mãe que amamenta, né? Que a gente também tem Sim. muitas dúvidas e muitas questões relacionadas ao leite, alimentação. Então, a gente pode manter a mesma pergunta, né? A mãe que está amamentando, ela pode tomar café? Então, gente, vamos lá. Cá deve ter isso também no consultório, você deve ver isso, Cá, porque assim, a mãe, né, teve o bebê. Ai, meu Deus, posso voltar a tomar café? Mas não é bem assim, gente. Não é bem assim. Porque assim, a cafeína, ela tem um poder estimulante que passa via leite materno. E aí aquele bebê fica mais agitado, às vezes não dorme tão bem. Aí a gente vai ver mãe tomando cafeína, né? E outras consequências ali para o desenvolvimento neurológico do bebê. Então, a gente entra na mesma da gestação, né? Então, vale a pena você passar uma substância estimulante para o seu bebê via leite materno? Não compensa, né, gente? Você já ficou 9 meses? Fica mais um pouquinho, aí dá pra, né? Segura um pouquinho. Porque principalmente nos 3 primeiros meses de vida, né? A gente não indica. Tá certo. E bebida alcoólica, então, nem se fala. Não. Tem muitas pacientes que já na gestação perguntam: na amamentação pode tomar bebida alcoólica? Não, gente. Também o álcool passa via leite materno, né? Então, assim, aí, Cá, eu deixo a bola para você. Depois, depois na volta do trabalho e tudo mais, como que a gente faz essa introdução? Mas nos primeiros 6 meses. Nada de álcool, né? Nada de Elas álcool. perguntam, né? Não, mas se eu tomar se eu tirar o leite e eu estocar o leite, e aí esse leite vai ficar guardadinho, aí eu bebo um pouquinho, uma tacinha de vinho, uma cervejinha, e aí depois eu oferto esse leite. Então, eu também sou da linha do conservadorismo, então prefiro pecar pelo excesso. Então, eu digo assim, por mais que existem estudos que comprovem isso ou aquilo, quando a gente tem um estudo que ainda não diz exatamente, então para que a gente vai? Porque aí a criança de hoje pode ser o estudo de amanhã. Não é? Então, o que tem estudo comprovado para o bem, a gente ouve. Para aquilo que é para o mal e ainda não está certo, é melhor não fazer com que o nosso filho seja o estudo, né? Então, não vamos esperar para ver o que a ciência vai dizer. O melhor é ser conservador, porque a gente está lidando com uma vida e que por muitos anos a responsabilidade é nossa como mãe, né? Então vamos decidir, né, o melhor, porque não adianta só em todos os outros sentidos ser melhor, mas também começar pela alimentação, por todo esse cuidado, tá? E aí a gente tem também uma outra questão que é polêmica. Se o que a mãe que está amamentando, ela come, traz cólica para o bebê? Ixi, gente, e já vou avisando que a gente não tem muito respaldo científico em relação a isso, mas temos a prática, né? Que também prevalece bastante. Então, assim, o que eu vejo muito no consultório pacientes que realmente alguns alimentos que têm mais enxofre na composição ou fermentam mais, né? Ou tem uma digestibilidade mais lenta, precisa, né, de um tempo maior para digestão, eles podem impactar, sim, em gases, desconfortos intestinais do bebê e na cólica, né? Então, assim, a gente consegue ver claramente. Às vezes a mãe está ingerindo, por exemplo, muito alho e cebola, que são alimentos que fermentam muito. E aí, a gente reduz essa quantidade, substitui por ervas, né, naturais, enfim. Pronto, o bebê não se contorce mais tanto de gases, desconfortos de cólicas, né? Então, a alimentação está sim relacionada, né? Então, a gente consegue diminuir alguns alimentos que podem, né, causar esses desconfortos, né? Mas vão ter mães que, assim, comem todos os alimentos, ó, toma 1 litro de leite por dia, come alho, cebola, brócolis, tudo. E o bebê não tem nada, mas é isso, individualizar. Então, quando a gente diminui esses alimentos, a gente tem uma resposta bem boa, assim, do bebê para essa parte intestinal, né? E assim como você comentou, que às vezes ela come de tudo e o bebê fica super bem, a gente também tem o outro lado, onde ela se restringe de tudo e o bebê continua com cólica, Exato, né? também.
Então, Tem muito isso. isso é importante, o seu acompanhamento, Sim. até por dar os relatos que eu observo em casa, né? Em casa não, com as mães, quando elas tentam fazer esse tipo de regime sozinhas. Sozinhas, Então, assim, quando já aconteceu, né? A gente está aqui pregando que a alimentação, ela vai interferir na vida do bebê. Então, a partir do momento que a alimentação da mãe é restrita, ela tem que estar balanceada por uma Sim. nutricionista, porque você tira uma coisa que pode dar cólica, mas você compensa esse alimento que foi Exato, retirado. sim, com certeza. Então, não adianta fazer dieta, né, da cabeça, do chat GPT, porque não vai funcionar, né? Então, assim, tiramos alho e cebola, mas o que que a gente coloca em troca? Tirou couve-flor, brócolis, mas o que que a gente coloca? Uhum, Então, esse balanço a gente faz, né? uhum. Realmente não funciona a gente fala, eu vou tirar glúten, leite, ovo. Tá, mas espera, você buscou orientação antes de fazer isso, né? Ou só fez a sua cabeça? Então é sempre bom procurar um profissional para te auxiliar e te deixar mais leve também, né? Que já tem toda a pressão ali, né, da mãe. Então é bem importante. Quanto mais direcionada, melhor, né? E Exato. teve até um caso curioso onde era bastante discutido isso com uma das minhas pacientes e ela não, vou tirar tudo porque é fibra, porque isso, porque aquilo, e tirou. Ela comia assim frango, batata, arroz, Nossa. coisas bem mais leves, né? Sim. E quando ela tentou voltar uma fibra, o nenê gritou de cólica, Nossa. né? Teve cólica ali por 10 dias. Por quê? É o que nós estamos falando. Então, está relacionado. Então, a gente não pode tirar Sim. nada drasticamente, Sim, porque o bebê também vai com sentir, né? certeza. Então, assim, as cólicas não melhoraram por ela ter tirado toda a alimentação. Era uma predisposição por ser um bebê prematuro. E aí, quando ela precisou voltar com a alimentação, porque ela começou a se sentir fraca, então, o bebê sentiu tudo isso, Sim, né? claro. Então, isso é importante relatar o quanto é importante esse direcionamento, porque se é preciso cuidar e tratar essa cólica, que seja de uma forma com alimentação balanceada, Com né? certeza. E é muito Sim. comum, assim, vir os alimentos clichês, né? Então, não, eu tirei o repolho, eu tirei É, o feijão, eu tirei o arroz, o chocolate, eu tirei sim, a pimenta. E aí eu falo, gente, grupos né? assim Totalmente completamente diferentes. diferentes. Então é importante esse Sim, direcionamento, porque como a gente não tem estudos que fortalecem essa postura, a gente tem a experiência clínica, exato, que exato. aí ela tem que ser direitinho dirigida, Sim, né? Então, uma coisa, inclusive, que eu queria comentar é a questão da cólica, a gente comentou, mas a questão do leite da mãe, né? sim, Então é um outro, né, um outro mito, é. um outro mito não, uma outra dúvida que as mães têm, que Uhum, se existe o leite fraco, né? é, E aí eu queria sua posição para isso, porque a gente já sabe que é. deixar para você Ai, falar. meu Deus, é essa responsabilidade, né? Porque assim, gente, a gente preza muito pela amamentação. Eu tô aqui com a Kai, e, enfim, admiro muito o trabalho dela e eu, como nutricionista materno-infantil, não poderia ser diferente. Eu apoio a amamentação 100%. E aí a gente nunca fala, né, do leite fraco, não existe, gente. Como assim, né? Uhum, Mas, gente, você pensem assim: uma mulher acabou de ter o bebê, já teve deficiências nutricionais na gestação, ou até não, mas agora no pós-parto está deficiente de várias vitaminas, minerais, enfim. Como que esse bebê vai receber esse leite? uhum, E assim, a gente fala, né? O corpo sempre vai preferir a mãe, né? uhum, Sim, o bebê é o extra ali. Então, se ela tá deficiente de ferro, de vitamina D, de magnésio, enfim, todas essas consequências vão pro bebê, né? Para a formação do leite. Então, assim, não posso afirmar, né? Leite fraco? Não, não é bem assim. Mas, quando a gente tem deficiências nutricionais, a gente pode enfraquecer esse leite, a produção fica afetada, né? Então, por isso que é tão importante a gente avaliar. Esquecer, foi gestante, maravilhoso, fiz suplementação, alimentação. Às vezes vira a chave, né? Teve o uhum, bebê, parou de se cuidar, não cuidou de nada, não fez nunca mais exame. Mas assim, a gente precisa avaliar como são suas vitaminas e minerais agora. Como está a sua alimentação agora? Porque deficiências nutricionais vão prejudicar seu leite, né? Então, o bebê precisa ali, né, de vitaminas, minerais
via leite materno. E se a mãe não tá bem, o bebê não vai ficar, né? E é como você falou, eu vou até a residência, né? Então, por atender domiciliar, que é uma escolha para observar tudo isso, a gente nota o quanto essa mãe ela está ansiosa pelo processo, então ela fala, não sinto fome. Não vou comer porque eu tô ansiosa, então, quando eu tô nervosa, tô apavorada com a amamentação, não sei se o bebê tá ganhando peso, então ela decide não comer. E eu falo, você não pode fazer isso, porque o seu corpo continua trabalhando. A mãe gasta 700 calorias por dia para produzir leite. Então, como que você não vai se alimentar, né? Então, continuar com a mesma rotina de alimentação, entender que o corpo está trabalhando, que ele continua ali a todo vapor para produzir esse leite. Muito. Né? Então, assim, parar, deixar o bebê com a rede de apoio e ter aquela comidinha, aquele momento que você vai se alimentar, isso é importante. Muito. E a rede de apoio para que essa mãe tenha a alimentação no horário. Então, quantas casas que eu chego, 3 da tarde, a mãe de pijama, almoçou, né? nem tomou café. Né? Quando muito escovou o dente ou prendeu o cabelo. Então, assim, se cuidar, porque isso vai refletir no bebê mais uma vez, vai refletir na família. Então, ter a rede de apoio para ter esse momento de alimentação, de hidratação, tudo isso vai fazer a diferença para a saúde, mãe sempre bem para bebê bem, né? E vai fazer a diferença para o bebê, porque tudo isso vai refletir no seu leite, tá bom? Com certeza. Inclusive o estresse emocional, a gente vê muito isso também, né, cara? Cuida bastante, exato. E aí você, como nutri materno-infantil, cuida de todo mundo, né? Desde a concepção aí até o bebê. Então, a gente pode estender não só para o leite materno, quanto esse início, essa preparação toda, o que reflete no bebê. Então, o que é essa amamentação, que a gente tanto ajuda as mães a lutarem a favor, todo esse balanceamento, tudo que a gente já conversou, o que essa amamentação vai interferir na introdução alimentar do bebê? A gente tem todo o processo na gestação, né, dos sabores, enfim, que a mãe passa pela placenta pro bebê, né? E aí depois via leite materno. Então, tudo que você está consumindo, você passa de uma forma ou outra pelo leite materno, né? Então, é isso. Às vezes as mulheres acabam se esquecendo um pouco na amamentação e comem muito açúcar, ultraprocessados, Big Macs, enfim, né? Fala, eu já tô gastando 700 calorias, né? Eu mereço um lanchinho hoje. E aí vai entrando nessa, né? E aí isso tudo vai passando pro bebê. E aí ele vai criando o paladar dele, né? Desde então. Então, uma alimentação variada é essencial para a formação depois na introdução alimentar, para ele aceitar de tudo, né? Então, não adianta, gente, se você não expor o bebê, né, todos os alimentos ali que você puder, pode ser que ele tenha uma baixa aceitação na introdução alimentar, né? Então, é de extrema importância para o desenvolvimento, crescimento correto, né? Para aprendizado no futuro, enfim. E também parte intestinal, né? Formação da microbiota intestinal do bebê. Então, se a mãe só nutre aquele leite materno de ultraprocessados, açúcar, enfim, sem nutrientes, com certeza a microbiota desse bebê vai formar mais bactérias maléficas do que benéficas. Aí a gente tem desbiose, o bebê 6 meses de vida tem desbiose intestinal, tem esse desequilíbrio, né? Então, cuidar da alimentação da mãe é pensando no futuro também. Como que vai estar o intestino dessa criança, né? Com 2, 3 anos, 4 anos de idade, né? E a imunidade, né? Porque, assim, ótimo, leite materno tem anticorpos, mas você precisa nutrir esse leite para que ele consiga ser nutritivo para o seu bebê, né? Exato. E vem uma outra questão que é importante, a gente já pode partir um pouquinho, não para a amamentação, né? Mas uma dúvida que acaba sendo muito comum, porque a gente tem a briga entre a informação e as avós, né? Que querem dar uma balinha, que querem dar um brigadeiro, que no aniversário de 1 ano pode. Então, só para a gente contar assim brevemente o porquê que o açúcar ele não é indicado para os bebês, né, até 2 anos de idade, e qual a interferência que o açúcar tem nessa alimentação. Porque às vezes começou a comer de tudo com 6, 7 meses. Maravilhosamente bem, então, né? Mas aí o comer de tudo não é comer brigadeiro. Exato, exato. Então, a gente tem muito essa dificuldade, né, principalmente com os avós, familiares, entenderem, né, que assim, não pode.
Por que a gente não expor até os 2 anos? Por que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda isso? Não é à toa, gente. A gente, não expondo essa criança ao açúcar, a gente diminui o risco de obesidade, de diabetes, porque pensem, essa criança está em formação, na fase plena ali, desenvolvimento, crescimento. A gente vai lá, coloca um açúcar. Além da gente aumentar o risco de seletividade, então o açúcar é viciante, né? A gente fala que dá aquele pico maravilhoso, enfim, a gente sente isso. E vocês acham que a criança é diferente? Nela é na larga escala ainda, é muito, né? Então, ela acaba associando aquele açúcar com algo, nossa, maravilhoso. E aí, ela quer mais, 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 e não quer comer o resto, que é saudável, né? Que é nutritivo para ela. Então, a gente aumenta o risco de obesidade, diabetes, seletividade alimentar, desbiose intestinal, parte intestinal toda afeta. Então, tem um motivo por trás para a gente segurar até os 2 anos, né? Então, antes disso, a criança está formando o paladar dela, né? Vamos segurar o máximo que a gente conseguir, porque até os 2 anos ela forma realmente o paladar. Então, aí, né, a gente libera, só que pouco, né? Não é numa quantidade exagerada, né? Tem mães que seguram até 3, 4 anos, a criança não faz nem a mínima. Por quê? A criança não faz questão do que ela nunca provou, né? Você nunca provou chocolate. Você vai ter vontade de comer chocolate? Você não sabe nem o que é, Exato. né? Então as pessoas falam, ai, tadinha, tem vontade. Gente, não, bebê não tem vontade. Quem tá no controle da alimentação até 2 anos são os responsáveis. A criança não escolhe o que ela come. Você vai dar o que ela come, né? Então, ter essa responsabilidade de falar, não, peraí, eu vou diminuir os riscos de doenças, né? Vamos trabalhar nisso por um prazer momentâneo dos adultos. Ai, vamos colocar um brigadeiro, é tão bonitinho. Tá, mas é bonitinho e depois? Aí vira aquele adulto, né? Que não consegue tirar o doce da alimentação, é um sofrimento, exato. Agora nós temos como pais escolhas, né, para fazer, porque a gente tem informação. Sim. Então, antigamente, primeiro que era tudo muito restrito, então para você tomar uma Coca-Cola era um aniversário difícil, né? por mês, né? É. Então, hoje, assim, eles têm, eles não passam vontade, na verdade, né? Sim. E porque tudo está ali à disposição. Então, você vai no aniversário de criança, é um absurdo a quantidade de doce que existe ali. Então, como eu comentei anteriormente, nós estamos no controle, nós temos que fazer a diferença. Por anos, nós vamos tomar essas decisões. Então, a ideia mesmo é fazer com que as crianças se alimentem bem. Porque depois não adianta, né? Já formou, né? Já formou, exatamente. Exatamente. Tá bom, Vi, nós vamos partindo para o final, tá? Primeiramente, eu quero que você conte, né, para as mães que nos assistiram aqui, onde elas podem te encontrar em Mogi, né, e como elas podem te encontrar na rede social. Ah, muito bem. Bom, meu nome lá no Instagram tá Vicomitri Nutri, então é super facinho de achar. Tem outras redes sociais também, caso vocês queiram adicionar. E o meu local de atendimento em Mogi é na Clínica Amoá, ali no Helbor. Mais faço atendimento, eu faço online, faço domiciliar, dependendo, né, da faixa etária ali da criança. Então, tudo a gente consegue dar um jeito. Você está nos Estados Unidos, no Canadá, na França, a gente dá um jeito para te atender. Mas a clínica mesmo fica lá. Mas eu atendo online para o mundo inteiro. Não, atendimento presencial de introdução alimentar. Ai, maravilhoso! Eu adoro, gente. Tem meu coração. É fantástico. Tá vendo? Que pena que eu também não te conhecia quando eu fui mãe. Eu digo que todos vocês que estão aqui... Faz parte. Então, faz. Mas aí a ideia é essa. Agora tentar levar essa informação. Para mais olha quanta famílias, coisa faltou, né? Com certeza. Então, é demais o seu acompanhamento. Obrigada, né, com os bebês ali interagindo e comidinha para lá e para cá. Não, e eu falo, a gestação da mãe, né, e a amamentação depois faz muita diferença nessa parte também, né? Então, eu falo, gestantes que fizeram um pré-natal adequado, tem chances do bebê realmente ter uma boa amamentação, né? E depois a introdução alimentar. Então, comecem, quanto vocês descobrirem ou planejarem, já comecem a fazer acompanhamento nutricional. Faz muita diferença. Essa informação e essa aposta que as famílias fazem em cada um de nós é para o bem deles mesmos. Com então, certeza. eu digo, eles quem vão colher, né? Então, a criança, uma gestante bem alimentada, que esteja informada, que esteja fazendo tudo certinho, vai vir, né, uma disposição para um parto muito melhor, uma amamentação de sucesso, porque aí ela consegue desenrolar,
bem-estar. E aí o bebê saudável, porque está mamando leite materno e depois, como consequência, se alimentando, vai refletir dentro de casa, né? Por que será que hoje nós temos tantos bebês que só aceitam batata frita e macarrão? Será que não tem nada relacionado à amamentação? Será que não tem nada relacionado à alimentação dessa mãe? Com certeza. Então, assim, como você muito bem disse, o bebê, ele não escolhe, né? A gente coloca aquela fruteira colorida na mesa, ele vai sair pegando, ele vai seguir qual é o ritmo daquela casa. Sim. Então, vamos nos doutrinar como família para que a gente mesmo possa colher os frutos, porque aí o bebê saudável tá ali dentro, né? Diminui alergias de todos os sentidos, né? Uma imunidade baixa. Então, é o que a gente tem de informação, é o que a gente tem comprovado e é o que a gente tem que lutar para, né? Então, eu agradeço, Vi, o seu aceite, estar aqui. A Vi estará no Bem-Gestar também, tá bom? Ela que é a responsável por fazer o nosso coffee incrivelmente. Adoro essa parte. Voltadas a e gestantes. Também, né? Então, comer é a melhor coisa. Melhor parte do evento, né? Então, ela vai estar com a gente para poder fazer o coffee para vocês, gestantes, que poderão estar lá. Voltado sempre com todas essas diquinhas aí, orientações que ela trouxe. Isso. Com receitinhas e tudo mais. Ela arrasa no nosso coffee, gente. E aí também temos outros patrocinadores, né? Que são os que já rolaram aqui na tela, que são profissionais que estão no mesmo intuito, estamos na mesma sintonia. E, é claro, apostam no ColoCast e apostam no Bem-Gestar. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês que estiveram conosco nesse episódio. Todas as informações dos profissionais do nosso podcast e também do evento estarão na descrição do vídeo. E nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.